Graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o evangelista Eugênio César, congrego na Debras, Osasco, Jardim Santa Maria. O pastor presidente é o pastor Belchior Júnior e o dirigente da congregação, o pastor Romildo Silva. Este é um trabalho de evangelização e ensino da palavra de Deus. Inscreva-se no nosso canal, aperte o sininho para que vocês possam receber as próximas mensagens. E não se esqueça de fazer o seu comentário. O seu comentário é muito importante para nós. Muito bem. Desde já quero parabenizar todas as mães. Domingo é o Dia das Mães. E gostaria de parabenizar todas as mães do mundo. Todas as mães do mundo devem ser homenageadas esse dia. É um dia muito merecido a todas as mães. Muito bem. E a mensagem de hoje vai ser sobre o dominador, o domínio. Então nós vamos ver esse versículo, esse texto de hoje vai estar baseado em Levítico, capítulo 25, versículo 23. E quero que os ouvintes acompanhem o raciocínio dessa ideia, dessa mensagem, para ver o destaque que nós vamos colocar em Deus. E o ser humano, todos os seres humanos são iguais diante de Deus. E o livro diz assim, Levítico, capítulo 25, versículo 23, que diz assim: a terra é de Deus, portanto, ela não será para sempre daquele que a compra, daquele que a comprar. Deus é o dono dela. E para Deus, nós somos estrangeiros que moramos por um pouco de tempo na terra dele. Nós somos estrangeiros que moramos por pouco tempo na terra dele. Ainda no versículo, capítulo de Salmo, capítulo 24, no versículo 1, diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Tudo é de Deus. Jó fala uma coisa muito interessante que às vezes nós não prestamos atenção. E ele diz assim:
Evangelista Eugênio, quando eu vim nesse mundo, eu vim nu. Não trouxe fralda, não trouxe chupeta, não trouxe nome, não trouxe nada quando eu vim para esse planeta que você está morando, Evangelista Eugênio. Aonde você mora nesse planeta, eu também já passei por ele. E quando eu vim, não trouxe nada. Porque eu não tinha nada. Jó não tinha nada. Eu também vim do mesmo jeito de Jó. Você que está me ouvindo também veio como Jó. Não trouxe nada, nem o seu nome você trouxe. Ninguém trouxe nada do outro lado para vir passar nesse planeta. Por isso Deus fala que nós somos estrangeiros, nós estamos de passagem, nós somos turista nesse planeta, só passagem. Então nós vemos a palavra de Deus que nós vamos aprofundarmos nesse assunto. Então nós vemos que como que nós vamos colocar Mas peraí, eu comprei uma casa aqui. Eu comprei uma casa. Bom, nós aqui somos turistas. Eu comprei uma casa aqui, mas eu não vou levar ela comigo. Eu não sei se você vai levar a sua casa, a sua vaquinha, o seu cachorro de estimação, as suas várias casas que você tem, os seus carros, os seus animais, a sua firma, a sua empresa. Não sei se você vai levar tudo isso aí. O que Jó disse para mim, que ele veio nu e Deus deu para ele não sei quantos milhares de camelo, de terra, tudo Deus deu para ele, mas também ele não levou nada. Mas também não levou nada. Eu vi muitos empresários desse mundo, homens mais ricos do planeta, que possuía vários iates, até mesmo navio, aviões, helicópteros. E veja, muitos nem carroça tem, né? E outros um excesso de riqueza. E eles morreram também. Mas também não levou nada, nem um Fusca velho ele levou. Nem um Fusca velho, velhinho, ele conseguiu levar. Então nós vemos a orientação divina, a orientação divina, que Deus fala para nós não colocarmos no nosso coração o nosso amor a dinheiro, a riqueza, a mamon, mas que era para nós se inclinarmos diante do Criador, diante dele. Então nós vamos ver aqui o comentário. Olha, a terra me pertence. Olha Deus falando. Olha, Evangelista Eugênio, explique aí na sua mensagem. Todo o planeta me pertence, Deus falando. Todo o planeta me pertence. Deus é o proprietário de toda a terra. Ele é o dono de toda a terra. Deus é o arrendador, ele arrenda a terra para nós. Ele aluga
a terra para os seres humanos. A terra é dele. Ele é o arrendador. Ele arrenda a terra. Então vejam que ele arrenda a terra para os seres humanos trabalharem nela para o Senhor. Todos os seres humanos é servo, porque para produzir na terra que Deus é o dono dela. Ele é o proprietário. Ele arrendou a terra para os seres humanos, alugou a terra. E nós, seres humanos, somos os arrendatários. Nós arrendamos. Ele é o dono da terra, nós arrendamos para poder plantar, para colocar a nossa firma, para nós podermos fazer a terra produzir, se movimentar. Mas a terra, ele é o dono. Ele é o dono, ele é o proprietário da terra. A terra é dele. E o ser humano nenhum vai ficar aqui na terra para ficar, a terra aqui é minha, eu vou ficar aqui. Eu não vou morrer. Eu não vou morrer não, porque eu vou ficar aqui. Ele é o dono, ele tanto é o dono da terra como é o dono da sua vida também. Ele é o dono da minha vida. Tudo que está em cima dessa terra que é dele, pertence a ele. A sua casa, a sua mulher, os seus filhos, seu cachorro, a sua vaca, o seu sítio, a sua piscina, tudo é dele. Nós somos arrendatários, nós somos os inquilinos, nós alugamos, nós pagamos para estarmos aqui. Nós pagamos para estarmos aqui. Tudo. Nós pagamos impostos e tudo determinado por Deus. Então nós vemos, louvado seja o nome do Senhor. Que Deus, louvado seja Deus, nós somos Deus é o proprietário e nós somos os arrendatários, os inquilinos. Nós somos estrangeiros. Nós estamos de passagem por esse mundo. De passagem. Pode ver que o homem não dura mais do que 100 anos. E se ele fica mais do que 100 anos, ele perde o sentido. Ele não presta para mais nada. Nem para comer ele presta. Entendeu? Ele tem que viver de sopa. Nem para comer ele pode comer. Então, o homem... Os seres humanos têm a sua prazo de validade, de permanecer, o nosso visto de permanecer aqui na Terra, não é? Ele tem prazo, tem data marcada. Entendeu? Ele tem data para chegar e tem data para sair. O homem tem data para chegar aqui e tem data para sair. Entendeu? O visto venceu, ele tchau, vai embora. Porque ele está de passagem, ele é passageiro. Nós todos somos passageiros. Então nós vemos no Salmo 1, ao Senhor Deus pertence ao mundo e tudo que nele existe. Deus é o proprietário. A terra toda, os seres vivos, e nada vivem. São deles. E todos, que nele vivem pertencem a ele. Deus é o proprietário, o dono. Muito bem. A propriedade da terra de Israel. Vamos falar com Israel à parte.
Porque Israel, Deus tomou como exemplo, para ser um exemplo para todas as nações. O mundo só consegue ver Deus através de Israel. Fora disso, ninguém consegue ver Deus, se não for por Israel, o Criador, o Todo-Poderoso. Então nós vemos que a terra que Deus deu para Israel, pode ver, Abraão, ele deu a terra para Abraão. Abraão está nela? Está nela, Abraão. Isaac e Jacó, eles estão na terra que Deus deu para ele? Aquele povo da antiguidade, Moisés, todinha aquela nação de Israel que herdaram, tudo, eles estão na terra? Não estão. Era para os filhos ir desfrutando, que nem nós aqui. Quando eu for embora, minha casa, tudo vai ficar para os meus filhos. Depois para os netos, depois para os bisnetos, entendeu? É assim. Uma geração vai deixando para outra geração. A terra permanece, mas o ser humano não. Ele vai-se embora. Então nós vemos, louvado seja Deus, que eu quero ver aqui, Deuteronômio, capítulo 1, versículo 8, que diz assim: vejam Israel, olha como Deus distribuiu a terra para Israel. E assim também foi para o mundo inteiro. Ele deu um reino, pode ver, deu um reino, ele distribuiu para o mundo inteiro, deu um idioma para cada. Quando separou a língua lá ali no capítulo 11 de Gênesis ali, quando houve a separação da língua, então é um propósito de Deus, que ele já ia fazer as nações, cada um com o seu idioma, cada um com o seu dialeto, cada um com o seu entendimento. Então, mas veja aqui o exemplo, pegando Israel, e assim como ele fez com Israel, ele fez com o mundo inteiro, ele partiu. E veja, ele é o dominador, ele é o dono da terra. Ele é o dono do mundo, ele repartiu para todo mundo. Olha bem, vejam Israel, eu lhe dou toda esta terra. Entrem e tome posse dela, pois é a terra que o Senhor jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, e todos os seus descendentes. Ainda Deuteronômio capítulo 1, versículo 39. Eu darei a terra a seus filhos pequenos, as crianças que não sabem a diferença entre o certo e o errado. Vocês temiam que seus pequeninos fossem capturados, mas serão eles quem tomarão posse da terra. Pequeninos, que fala aqui por ser nova, geração nova, formada, uma geração que estava acabando de ser formada, não é questão de pessoas pequenas, é questão de nação que estava iniciando, ainda era pequeninos, muito bem, não sabia ainda como se governar. Então nós vemos que Deus, ele separou, ele deu ali para 12 tribos, separando cada tribo, tinha o seu governo, tinha ali as suas cidades, e assim ele fez com o planeta todo. Ele dividiu, deu lá terra para o Japão, deu para o chinês, deu lá para os americanos, para os franceses, para os brasileiros. Ele separou todos eles, cada um com o seu idioma, cada um com o seu costume, cada um com as suas ideias. E veja bem que
tudo, todo proprietário de todas as nações é Deus. É Deus. Muito bem. E também, olha como ele fez. Os animais também. Ele deu um território para. Olha bem, a formiga tem o seu território. As abelhas têm os seus habitares. Vejam que cada animal, os leões têm o seu rei. As abelhas têm a sua rainha. Todos os animais têm os seus líderes. E Deus que governa toda a natureza. Os peixes, tem a baleia, tem os tubarões, tem os grandes animais marítimos. As aves do céu, tem a águia. Vejam, tem todos os seus animais, tem os seus líderes. Então nós vemos, Deus repartiu para cada um o seu habitat, não é? Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem. Então nós vamos ver aqui, continuando aqui a leitura, glória a Jesus. E nós vemos que em Números, capítulo 36, versículo 7, Deus ainda deixa registrado para o Israel, olha bem, desse modo, nenhuma terra poderá ser transferida de uma tribo para outra, pois os israelitas devem ficar ligados, cada um à terra da tribo dos seus pais. Então, uma tribo não pode, por exemplo, a tribo dos Rubenitas, ele não poderia chegar e falar, assumir a tribo de, por exemplo, as terras de Gade, dos Gadarenos. Não é? Então, os Gadarenos, todo o pessoal de Gade tinha as suas cidades, tinha o seu governo e assim por diante. Não é? Como no Brasil, como em todos os países. Você acha que o Japão pode vir aqui tomar o Brasil de nós? Você acha que nós podemos ir no Paraguai e tomar a terra do Paraguai para o Brasil? Ou ir na Argentina, tomar a terra dos argentinos e... Não, Deus deu para eles. E a cultura deles. O Brasil tem que cada um ficar na sua. Cada um ficar na sua. Cada um é dono do seu território. Muito bem. Então nós vemos que Deus, ele é o dominador, ele é o dono da terra. E ele pode fazer o que ele quiser. Nós somos inquilinos, nós somos passageiros, nós estamos de passagem por este mundo. Vamos ver agora como dominador. Ele é o dono, Deus é o dono de tudo. Olha que Daniel fala para Nabucodonosor, o rei. Nabucodonosor, ele é o rei dos reis, né? Era o rei mais poderoso na sua época. Ele governava o império, toda ali a região, aquela região. Então nós vemos que Daniel falou em Daniel capítulo 4, versículo 17. Olha bem o que Daniel falou para o rei Nabucodonosor.
Esta é a sentença dada pelos anjos vigias do céu, a fim de que todos saibam que Deus Altíssimo domina todos os reinos do mundo. Nabucodonosor era rei de todas aquelas, ele dominava todos aqueles reinos da Pérsia, todos os reinos, ele era o rei dos reis. Assírio, Egito, tudo que pertencia àquela região ali, ele era o maioral, ele era o rei dos reis. Deus o colocou ele ali. Mas Daniel falou para ele que acima dele, olha, rei, o senhor é o rei dos reis, mas acima de você tem um dominador. Você não faz o que você quer. E veja, Nabucodonosor não acreditou muito nisso. Ele foi testar essa palavra. Ele foi achar que ele era o rei dos reis. Quando o próprio Daniel falou para isso para ele se ensoberbeceu. O orgulho entrou em seu coração. Ele criou um jardim suspense para presentear a sua mulher e achou que Deus estava embaixo dele. E veja o que Deus fez com ele. Deus fez ele passar 7 anos comendo capim, que nem cavalo, que nem burro. A comida dele passou a ser capim. Ele teve que passar a comer capim, graveto, que nem animal. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos, louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor, que depois que passou essa situação, no capítulo 4 ainda, de Daniel 4, versículo 34, diz assim, veja bem, continuando aqui o 4,17, né? Todos os reinos do mundo. Ele dá esse reino a quem quer. Deus dá o reino a quem quer, mesmo ao mais humilde de todos os homens. Porque todos os homens são iguais diante de Deus. Mas até mesmo para o mais humilde, mais carente. Então nós vemos que Deus o coloca como rei. Porque o reino é dele. O reino é dele. Na oração do Pai Nosso, Jesus falou: venha o teu reino. Esse reino também é dele. Ele é o dominador. Esse reino que nós estamos, ele é o dono, porque a terra é dele. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 34, depois que Nabucodonosor parou de comer capim e recuperou o juízo, no versículo 34 e 35 que nós vamos ler. Olha bem. O rei disse: depois de passado os 7 anos, eu olhei para o céu e o meu juízo voltou. Então eu agradeci ao Deus Altíssimo e dei louvor e glória àquele que vive para sempre. E eu disse: o poder do Altíssimo é eterno. O seu reino não terá fim. No versículo 35. Para ele diz o melhor,
Os seres humanos não têm nenhum valor. Não dá para comparar. Para Deus, o ser humano não tem nenhum valor. Porque é Ele que valoriza a pessoa. O valor entre nós aqui, um rico, outro pobre, Ele que valoriza. Mas diante dele, o homem não é nada. Um andante e um rei, para Deus, é a mesma coisa. Não faz diferença nenhuma. Faz diferença nenhuma. Os dois, quando morrem, tem o mesmo fedor. O mesmo fedor. O mesmo que um está fedendo dentro da sepultura, o outro também está. Tanto o pobre como o rico. Tanto o rei como o mendigo. Para Deus, os seres humanos não têm nenhum valor. Ele governa todos os anjos do céu e todos os moradores da terra. E não há ninguém que possa impedi-lo de fazer o que ele quer. Ninguém pode impedir dele fazer o que ele quer. Operando eu, diz o Senhor através de Isaías. Ninguém impedirá. Ninguém. Ninguém. E outra, ele está no que é dele, na terra que é dele, ele dá para quem ele quiser. Ele põe rei quem ele quiser pôr. Quem ele quiser pôr. Muito bem. E nós vemos que Mateus capítulo 28, 18, a parte B, Jesus disse: é-me dado todo o poder, é-me dado todo o domínio no céu e na terra, para dominar os anjos, os espíritos, as coisas espirituais e materiais aos nossos olhos. Todo domínio está na mão de Jesus. O proprietário pôs tudo na mão do Filho, que governa sobre nós. Por isso que ele é o Rei do Rei. Ele é o Rei dos Reis. Porque o Pai pôs tudo na mão dele. O dono do mundo pôs tudo na mão do Filho. Muito bem. E agora nós vamos ver, veja bem o domínio de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Veja o domínio de Deus. Eu quero ver aqui, olha bem, o domínio de Deus, que fala aqui, louvado seja Deus, no livro de Amós, que Deus, ele quer agregar todos os seres humanos e quer que o povo o adore. Os seres humanos o adorem. E ele quer abençoar a todos. Agora veja o poder do domínio. Em Amós, prestem bem atenção nessa leitura. Capítulo 4 de Amós. Eu quero ver o versículo 6 e o versículo 7, né? Que diz assim, olha bem, o profeta Amós diz que Israel não quer arrepender-se. Deus deu a terra para ele e eles afastaram e abandonaram a Deus. E Deus pede para que eles se arrependam, para eles continuarem na bênção. E nós vamos ver aqui no livro de Amós que eles não se arrependem. Então diz assim, Amós capítulo 4, versículo 6 e versículo 7. Depois nós vamos continuar no versículo 9, 10, 11 e 12. Para os irmãos verem a situação de Israel por não querer arrepender-se. Muito bem. Amós capítulo 4, versículo 6 diz assim: Eu, o Senhor,
o dono da terra, evangelista Eugênio. Eu fiz com que faltasse comida em todas as cidades em que todos passassem fome. Eu fiz que faltasse comida para todos, porque Ele é o dono, Ele é o dominador. É Ele que faz crescer a comida. Vamos dar uma olhadinha no Salmo 104, versículo 14. Olha bem, que diz assim. Diz assim: Deus falando, né? Deus faz crescer a erva para os animais e a verdura para o serviço do homem, para que tire da terra o alimento. O animais se vive de capim. E o homem vive dos cereais, da semente, de tudo, da verdura em si, todas. Com a alimentação. Ele sai da terra. E é Deus que faz crescer todas as sementes. É Ele que põe sabor em cada vegetação, em cada semente. É Ele que põe o sabor diferenciado em cada fruto da terra. É Ele que define. É Ele que faz todas essas coisas. Ele é o dominador. O homem, o ser humano, depende inteiramente de Deus. É Ele que coloca a enfermidade na pessoa. É Ele que tira a enfermidade da pessoa. É Ele que faz o que Ele quer. É Ele que coloca a lepra na pessoa. É Ele que tira a lepra. É Ele que coloca o câncer. É Ele que tira o câncer. Então nós vemos, louvado seja Deus, glória a Jesus, que a pessoa tem que viver debaixo do domínio de Deus. Ele faz o que Ele quiser. Quando Ele fala que a terra não é para ser vendida, não é para ser vendida, porque ninguém é dono da terra. Ele está falando para Israel, é entendido. Não é? Mas dali está o exemplo para o mundo inteiro. E está também a demonstração. Você acha que a casa que eu moro aqui, eu posso, que eu sou dono dela, eu sou inquilino. Apesar que a escritura mostra que está no meu nome, tudo e tal, né? Isso tudo bem para ler aqui para a prefeitura, para o Estado, coisa assim. Né? Uma justificativa aqui entre nós. Mas diante de Deus, aqui é tudo de Deus, tudo é dele. Inclusive eu, inclusive a minha alma, tudo pertence a Ele. Tudo pertence a Ele. Então nós vemos, louvado seja Deus, continuando aqui o versículo, né? O versículo 7 diz assim, olha bem, eu não deixei que chovesse durante 3 meses. Olha, é Ele que domina a chuva. Se Ele falar que não vai chover, não vai chover, a chuva não cai. A chuva não cai. E a terra, se não recebe água, ela não produz a semente. O lavador espera com paciência a chuva temporã, serótia.
para dar vida à semente e ao trigo, para movimentar a terra, para dar vida ali à sua plantação. Então nós vemos, e diz o Senhor, olha bem, por causa da rebeldia, olha, eu não deixei que chovesse durante 3 meses, antes da colheita. Eu fiz com que caísse chuva numa cidade vizinha, né? Do lado, numa cidade, mas em outras não. Então, algumas cidades, para ficar toda seca geral, em algumas cidades eu fiz cair assim, para reduzir assim a colheita. Na cidade que não choveu, não teve colheita. E a outra cidade, sim. Então, Deus dificultou para eles poderem olharem a Deus e pedir misericórdia, e Deus atendeu o pedido deles. E vejam, choveu numa plantação, mas em outra não. E nesta onde não choveu, tudo secou, tudo perdeu, foi perca total, não houve colheita. Então, se não houve colheita, então houve fome. Ele é o dominador. Então nós vemos no versículo 9, diz ainda: eu os castiguei com vento muito quente e com pragas nas plantas. Os gafanhotos acabaram com as hortas, com as parreiras, com as figueiras e com a oliveira. Mesmo assim, vocês não voltaram para mim. Mesmo assim, vocês não voltaram para mim. Veja como o povo era pirracento. Mesmo passando fome, sofrendo, eles não voltaram a Deus. Como eles eram pirracentos. Como eles sabiam irritar a Deus. Versículo 10. Eu fiz cair sobre vocês uma praga como as que mandei contra o Egito. Eu fiz com que os moços morressem no campo de batalha. E deixei que os inimigos levassem embora os cavalos de guerra. Se veja aqui no Salmo 46, que fala que o Senhor, olha como ele é dominador. No Salmo 46, ele fala que o Senhor, versículo 7, 8 e 9, né? O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso Deus. Versículo 8 diz assim, no versículo 8 diz assim, no Salmo, glória a Jesus. No Salmo, versículo 8 diz assim, deixa eu ler aqui. Diz assim, versículo 8. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolação tem feito na terra. Ele faz cessar a guerra até o fim da terra. E quebra o arco, e corta a lança, e queima o carro no fogo. Veja quanto o poder de Deus, ele é o dominador, ele é o dono da guerra, ele é o dono de tudo. Ele faz cessar a guerra a hora que ele quiser, a hora que ele quiser. Vejam como ele é o Deus dominador. E tem muita gente, como Israel teimoso, quer bater de frente com Deus. Muito bem, versículo 11. Continuando aí no 10, né? Eu fiz com que o mau cheiro dos corpos que estavam apodrecendo se espalhasse pelo acampamento. Assim mesmo,
vocês não voltaram para mim. Sou eu, o Senhor, é quem está falando. No versículo 11, eu destruí cidades, como fiz com Sodoma e Gomorra. E vocês, Israel, escaparam, como se fosse um tição tirado do fogo. Em outras palavras, e tu escapaste, como se fosse um galho que no último momento é tirado do fogo. Está lá aquele monte de mato, de galho, está lá, põe fogo, a hora que o fogo começa a pegar, você vai lá e tira aquele galho. Aquele, para não ser queimado no fogo, tira de lá. Ele já começou a queimar, chamuscar tudo, mas você tira ele e sai como um tição, porque ele apaga. O fogo apaga, ele fica um tição. E olha bem, pega, e Deus fez isso, não destruiu. Quando Israel ia ser destruído, ele tirou a punição dele. Teve misericórdia dele, tirou da condenação, tirou do fogo. Não é? Você vê que Sodoma e Gomorra não saiu, foram queimados. E outras cidades também que foram destruídas. Não é? Muito bem. Agora no versículo 12, por isso, povo de Israel, eu o castigarei. Eu o castigarei, porque vocês não querem voltar para mim. E já que eu vou castigá-los, preparem-se, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus, porque Ele vai te castigá-lo. Prepare para encontrar com o Senhor teu Deus. Por quê? Porque ele não quer voltar a Deus para que Deus o abençoe. Ele quer continuar no erro do pecado, no erro, servindo outros deuses, no erro da sua convicção de pecar. Eles não querem ser perdoados. Então nós vemos, prepare-se, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Então nós vemos, louvado seja Deus, também a igreja, louvado seja o nome do Senhor, tem que se preparar para encontrar com o noivo. Quando o noivo vier para buscar a sua noiva, a noiva está preparada, não para ser punida, mas para ser absolvida, para ser salva, segundo a promessa de Deus. Por quê? Ele é o dono de tudo. Ele é o dono de tudo. Ele é o dono de tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos a palavra de Deus dizendo com respeito à preparação de Israel. Para quê? Para entrar no castigo, porque recusaram o perdão de Deus. Tinham que se preparar para enfrentar a Deus. Então nós vemos, esta foi
a palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus.